April Holt era uma mulher de 29 anos que adorava compartilhar sua vida no TikTok. Ela sempre fazia vários vídeos, até mesmo na companhia do seu marido, mas ela escondia algumas coisas do seu público. Até que em 2023, em julho, algo terrível aconteceu com ela. Algo muito chocante que teve uma grande reviravolta. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. April Holt, uma empreendedora de sucesso, mãe dedicada de 2 filhos e coach de positividade com mais de 200 mil seguidores no TikTok, contava suas histórias online de como superou todas as adversidades, como ela construiu seu próprio negócio e manifestou a vida que desejava. Ela compartilhava conteúdo motivacional sobre crescimento pessoal, despertar espiritual e o poder do pensamento positivo. Nascida em julho de 1994, April já havia superado muitos desafios quando comemorou seu aniversário de 29 anos no início de julho de 2023. Nesse vídeo em especial, ela expressou profunda gratidão por sua vida e pelos seus filhos, que considerava a maior bênção de sua vida. April contou em seus vídeos no TikTok que seus primeiros anos de vida não foram fáceis. Ela revelou que estudou em casa quando criança, uma experiência que descreveu como um isolamento da sociedade. Esse período de isolamento se tornou um desafio que ela superou na adolescência, desenvolvendo a resiliência que mais tarde se tornaria central para sua marca pessoal. No fim da adolescência, April já era mãe. Seu relacionamento com Donovan Holt evoluiu de amizade para um romance, culminando em casamento e no nascimento de um filho. Aos 29 anos, April já havia se estabelecido com sucesso como uma profissional especializada em cílios, tendo deixado seu emprego anterior para abrir seu próprio negócio. Esse espírito empreendedor, aliado com seu carisma natural, ajudou April a conquistar um número considerável de seguidores no TikTok, onde se concentrava em espalhar positividade e ensinar outras pessoas a concretizarem seus ideais de vida. Eu apenas rezo e envio boas energias para quem estiver assistindo isso. Ela dizia em um de seus vídeos. Espero que vocês tenham um dia incrível. Sejam intencionais e cresçam um pouco. Progresso acima da perfeição. April e Donovan compartilhavam abertamente seu casamento nas redes sociais. Ela contou que, quando conheceu seu marido, ele se tornou o seu melhor amigo. Logo depois, tudo foi evoluindo, eles namoraram e, por fim, casaram e tiveram um filho. Ela disse que, às vezes, eles tinham problemas, como qualquer casal, passaram por algumas dificuldades financeiras, depressão também no casamento, mas os dois eram muito unidos e conseguiram superar todos esses problemas juntos. Ser amigo é muito importante, afirmou Donovan em um vídeo. Ele realmente é como o meu melhor amigo, acrescentou April. O melhor amigo que eu poderia desejar, e eu me casei com ele. Apesar dessa representação de que eles eram muito felizes juntos, a realidade do relacionamento deles era muito mais complexa. As discussões tensas e momentos sombrios nunca chegaram à conta de April no TikTok. Em vez disso, seus seguidores viam apenas uma parte da vida deles, como momentos de alegria, risos e aparente harmonia que mascarava o relacionamento a portas fechadas. Em julho de 2023, a April já estava decidida. Ela queria o divórcio. Ela já havia falado com sua mãe
já tinha entrado com toda aquela papelada do divórcio e dessa vez seria para sempre. Ela não queria mais ter o Donovan em sua vida. Não era a primeira tentativa de separação, mas algo havia mudado. Donovan parecia reconhecer a finalidade dessa decisão. Ele havia penhorado sua aliança de casamento naquele mês. A manhã de sexta-feira, 28 de julho de 2023, começou como muitas outras na casa da família Holt. April acordou, tomou seu café e escreveu em seu diário, um ritual matinal que ela considerava essencial para seu bem-estar. Ela abraçou e beijou seu filho de 7 anos, Denzel, e conversou um pouco com o marido. Para um observador externo, parecia apenas um dia normal. A April estava feliz, conversou com seu marido, ficou com seu filho, mas as coisas não estavam indo bem. April entrou com pedido de divórcio apenas 2 semanas antes, sinalizando sua intenção de terminar, finalmente, o casamento. O casal já havia se separado e se reconciliado no passado, mas agora parecia que seria para sempre. Dessa vez, eles não voltariam mais. De acordo com o depoimento posterior do filho Denzel, April e Donovan foram ao banheiro naquela manhã e começaram a discutir. O menino de 7 anos, sentindo o conflito crescente, encostou o ouvido na porta, tentando entender o que eles estavam falando. Ele espiou por baixo da porta e viu os pés dos pais. Incapaz de distinguir as palavras trocadas na discussão acalorada, o menino acabou se escondendo em seu quarto com medo. O que aconteceu naquele banheiro foi revelado mais tarde por meio de uma confissão. Durante a discussão, a raiva de Donovan se transformou em violência. Num acesso de fúria, ele estrangulou April. Em vez de pedir ajuda imediatamente, ele tomou uma decisão fatídica que transformou um incidente de violência doméstica em algo muito mais calculado e assustador. Após agredir a esposa, Donovan arrastou o corpo dela, desmaiado, para o chuveiro. Na tentativa de disfarçar o ocorrido, colocou um saco plástico sobre a sua cabeça e o prendeu com fita adesiva, encenando que esperava que parecesse que ela tinha tirado a própria vida. A premeditação evidente nessas ações sugeria uma fria determinação em se esquivar da responsabilidade pelo que ele havia feito. Depois que ele fez tudo isso, ele saiu do banheiro como se nada tivesse acontecido, foi até a cozinha, preparou um lanche para o seu filho. Seu filho tomou o café da manhã e então ele olhou para o Denzel e pediu que ele fosse verificar a sua mãe. Ele fez isso de propósito, ele sabia exatamente o que tinha acontecido dentro do banheiro, que a sua esposa estava desacordada e mesmo assim ele queria que seu filho visse aquela cena, lembrando que o garoto tinha apenas 7 anos. Então ele foi até o banheiro como o pai tinha pedido e encontrou a mãe desacordada no chuveiro. Logo depois, o Donovan ligou para os serviços de emergência. Os serviços de emergência correram com April para o hospital, onde a equipe médica a encontrou inconsciente, com graves danos cerebrais devido à privação prolongada de oxigênio. O traumatismo crânioencefálico foi catastrófico, sem fluxo sanguíneo e sem função cerebral detectável. Durante as horas críticas que se seguiram, enquanto April estava inconsciente no hospital, Donovan retornou ao apartamento 2 vezes. Essas 2 visitas inexplicáveis de volta à cena do crime levantaram algumas questões, que mais tarde se tornariam cruciais para a investigação. O que ele estava fazendo lá? Estaria removendo provas ou alterando ainda mais a cena? Talvez o mais perturbador seja o fato de Donovan ter ocultado informações cruciais da equipe médica e da família de April por mais de 6 horas. A presença do saco plástico, um detalhe vital para a compreensão do ocorrido, não foi divulgado imediatamente, o que poderia comprometer o atendimento médico de April durante o período crucial que a intervenção poderia ter feito a diferença. Após 3 dias de intervenção médica e de desespero de sua família, April Holt foi declarada morta em 31 de julho de 2023. Ela tinha apenas 29 anos, deixou 2 filhos e uma mãe devastada que se recusou a acreditar na explicação inicial para a morte de sua filha. Para ela, era impossível que a filha tenha tirado a própria vida. Quando April foi encontrada inconsciente em 28 de julho, no chuveiro, com um saco plástico preso à cabeça com fita adesiva,
O Departamento de Polícia de Nashville inicialmente abordou o caso como suicídio. Essa decisão pareceu satisfazer os investigadores, que não encontraram nenhuma evidência imediata de crime. Após conduzir uma investigação preliminar, eles se prepararam para encerrar o caso, considerando um fim trágico que April havia escolhido para si mesma. Mas desde o início, a mãe de April, Jamie Dickerson, rejeitou essa conclusão. No hospital, ela notou detalhes preocupantes no comportamento de Donovan, que não condiziam com o que ela esperaria de um marido aflito. Ele parecia estranhamente distante, permitindo que Jamie tomasse todas as decisões médicas relacionadas ao tratamento de April, como se ele não se importasse com aquilo. Enquanto ele realizava movimentos físicos de angústia, segurando a cabeça entre as mãos, balançando para frente e para trás, algo em seu comportamento pareceu estranho, e Jamie percebeu isso. Quando o relatório da autópsia foi divulgado em novembro de 2023, confirmou asfixia como causa da morte. Apesar disso, os investigadores mantiveram a posição de que não houve crime. Eles informaram a Jamie que o caso de sua filha seria encerrado, pois não havia mais nada a investigar. A resposta de Jamie foi imediata. Levantei-me, saí daquela sala e disse: ainda não terminou. Vou continuar investigando. Esse momento marcou o início de sua incansável batalha de 14 meses por justiça. Sem o apoio das autoridades, Jamie iniciou sua própria investigação. Solicitou o arquivo completo do caso e começou a pesquisar meticulosamente cada detalhe. Apresentou uma queixa formal ao Conselho de Revisão Comunitária de Nashville, forçando uma revisão completa da condução do caso de April. Essa pressão levou o Departamento da Polícia de Nashville a iniciar uma segunda investigação, resultando em um relatório de 47 páginas. Embora essa nova investigação não tenha alterado a causa da morte de April, forneceu a Jamie mais documentos. Ela passou incontáveis horas analisando relatórios, declarações e evidências, em busca de inconsistências ou detalhes omitidos que pudessem revelar a verdade. Ao mesmo tempo, ela lançou uma campanha pública para manter o caso de April sob atenção. Ela entrou em contato com emissoras de notícias, celebridades e postou regularmente nas redes sociais. Apesar de seus esforços, ela enfrentou uma batalha árdua para chamar a atenção da mídia para um caso que já havia sido oficialmente encerrado. Não houve um único canal de notícias na região de Nashville que tenha divulgado a história de April, lamentou ela em um vídeo, observando que havia contatado todos os veículos de comunicação que conseguia imaginar, mas ninguém se importava com o caso de sua filha. Durante esse período, Jamie também assumiu a responsabilidade de cuidar de seus netos. Ela documentou a jornada deles através da terapia de luto e dos pesadelos que os mantinham acordados à noite. Ela chegou a publicar um livro sobre seu processo de luto, tornando-se uma defensora contra a violência doméstica. O ponto de virada na investigação veio da análise meticulosa das evidências por Jamie. A autópsia registrou marcas no pescoço, coxas e tornozelos de April, bem como um corte na parte interna da coxa, sinais físicos que contradiziam que April tentou tirar a própria vida. A análise forense revelou que havia apenas um conjunto de impressões digitais, tanto no saco plástico preso à cabeça de April, quanto na própria fita adesiva. Essas impressões digitais não pertenciam a April, mas a Donovan Holt. Sabendo disso, em setembro de 2024, quase 14 meses após a morte de April, Jamie confrontou seu ex-genro diretamente. Durante a conversa que ela gravou, Donovan confessou ter matado April. Eu disse que você pode me contar a verdade, ou eu vou me encontrar com a equipe de casos arquivados na próxima quinta-feira e reabrir o caso. Jamie explicou mais tarde. Não estou chocada, não sinto essa emoção porque estou fazendo isso há literalmente um ano, sabendo o que aconteceu. Jamie levou a confissão gravada à polícia. Diante dessas novas evidências, a autópsia de April foi revisada e sua conclusão finalmente foi alterada, e a causa da morte foi formalmente mudada para homicídio. Em 20 de setembro de 2024, o Departamento de Polícia de Nashville anunciou que Donovan Holt foi preso em São Antônio, após confessar o assassinato de sua esposa diretamente aos detetives. A verdade que Jamie tanto lutou para descobrir foi finalmente reconhecida. April Holt
não havia tirado a própria vida. Ela foi assassinada pelo marido, que então encenou tudo. A prisão de Donovan, em 20 de setembro, representou um marco significativo na busca por justiça para April. Após sua confissão à ex-sogra e posteriormente aos detetives, Donovan foi indiciado por um grande júri por 3 acusações: homicídio culposo, adulteração de provas e denúncia falsa. Após sua prisão, ele foi transferido do Texas de volta ao Tennessee, onde foi mantido sob fiança de $75 mil, aguardando uma audiência de acusação marcada para 23 de outubro do mesmo ano. O valor relativamente baixo da fiança e a acusação de homicídio culposo, em vez de assassinato em primeiro grau, logo se tornaram pontos de discórdia para a família de April. Ao falar para a unidade de casos arquivados de Nashville, Donovan apresentou a mesma versão dos fatos que havia confessado a Jamie Dickerson. Ele admitiu ter estrangulado April no calor de uma discussão e em seguida arrastado seu corpo desmaiado para o chuveiro. Para ocultar o crime, ele colocou um saco plástico sobre a cabeça dela e prendeu com fita adesiva. Suas impressões digitais e ambos os objetos forneceram evidências físicas irrefutáveis de suas ações. Após encenar, ele preparou um lanche para o filho e somente depois que o menino comeu, ordenou que ele fosse verificar a mãe. Essa decisão calculada de deixar seu filho de 7 anos descobrir a cena horrível acrescentou outra dimensão perturbadora ao crime, levantando questões sobre possíveis acusações adicionais relacionadas ao abuso infantil. O homicídio foi classificado como imprudente em vez de premeditado e tornou-se um ponto central para a defesa contínua de Jamie. Do ponto de vista dela, as ações deliberadas de Donovan após atacar April, colocando um saco sobre sua cabeça, lacrando com fita adesiva e planejando a descoberta de seu corpo pelo próprio filho, demonstraram um nível de premeditação que justificava uma acusação mais grave. "Estou tentando aumentar as acusações", declarou Jamie publicamente após a prisão de Donovan. "Não há razão para que sejam leves. Não há razão para que não sejam de primeiro grau em vez de homicídio culposo." O processo judicial ainda foi mais complicado por questões de custódia dos filhos de April e Donovan. Após a morte de April, Donovan se mudou para o Texas, expressando seu desejo de que seu filho Denzel se juntasse a ele. Isso criou tensão e complexidades jurídicas adicionais para a família, enquanto Jamie lutava para manter os irmãos juntos. À medida que o caso avançava para o julgamento, Jamie enfrentou desafios adicionais, incluindo a imposição de uma ordem de silêncio em abril de 2024, que limitou temporariamente sua capacidade de falar publicamente sobre certos aspectos do caso. Apesar dessas restrições, sua determinação em ver a justiça feita permaneceu inabalável. Em novembro de 2024, 4 meses após confessar o crime, Donovan Holt tomou uma decisão que mudou o resultado final do caso. Ele se declarou culpado das 3 acusações: homicídio culposo, adulteração de provas e denúncia falsa. A confissão de culpa foi uma surpresa para Jamie, que vinha fazendo campanha ativamente para que as acusações fossem elevadas a homicídio de primeiro grau. "Fiquei meio chocada quando ligaram e disseram que ele havia se declarado culpado, porque agora essas acusações não poderiam ser mudadas. A aceitação do acordo de confissão de culpa efetivamente fechou a porta para qualquer possibilidade de acusações mais graves, independente das evidências que sugerissem premeditação nas ações de Donovan após a morte de April." Em 18 de fevereiro de 2025, quase 19 meses após April ter sido encontrada inconsciente no chuveiro, Donovan Holt compareceu perante um juiz de Nashville para ser sentenciado. O tribunal proferiu sua decisão: 2 anos de prisão seguidos de 8 anos de correção comunitária. O Ministério Público de Nashville declarou posteriormente que a família de April havia concordado com a sentença, sugerindo que após longa batalha, eles haviam encontrado algum grau de aceitação. A audiência de sentença encerrou um capítulo que havia começado naquela manhã de julho de 2023, quando April tomou seu café, escreveu em seu diário e abraçou seu filho, sem saber que seria o seu último dia de vida. Para Jamie Dickerson, a conclusão do processo judicial marcou não um fim, mas uma transição. Sua luta por justiça evoluiu para uma luta contínua contra a violência doméstica e para o apoio a outras famílias que enfrentam
as complexidades do sistema de justiça criminal. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que ele começou de um jeito, mas terminou de outro. Isso tudo graças à mãe, que foi muito persistente, ela sabia que tinha alguma coisa errada, ela desconfiava muito do marido e, por fim, ela estava certa. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa pena que ele recebeu. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.